um começo, né, meninas? O que vocês acham da gente falar um pouquinho sobre o nosso começo? Como é que foi? O que a gente fez, né, para conseguir clientes? Como é que foi montar o nosso portfólio? Inclusive, a gente recebeu uma pergunta da fotógrafa Larissa Milan, querendo saber um pouco mais sobre isso mesmo, né? Como a gente montou o nosso portfólio, como é que foi para começar, o pontapé inicial. E aí? Quem quer começar? Na verdade, eu trabalhava numa outra empresa e engravidei do meu primeiro filho. Aquela história, né, de fotógrafo newborn, de família, né? Engravidei do meu primeiro filho e aí em um curto espaço de tempo entre a maternidade e a decisão, foi um período muito curto. Eu decidi sair e fazer de fato o que eu gostava de fazer, que era fotografar. E optei pela família porque era uma coisa que estava muito presente naquele momento para mim. E aí, assim, o meu portfólio ele começou a ser montado por acho que as coisas foram conspirando, né? Porque meu primo ia casar, então eu resolvi fazer um ensaio de casal deles. A minha amiga, uma das minhas melhores amigas, estava grávida, então eu fiz as fotos de gestante. E aí, assim, eu fui fazendo. Então, eu fui pegando pessoas próximas de mim para fotografar. O meu primeiro ensaio newborn foi... a minha prima estava grávida também, e aí eu fotografei, que depois virou meu afilhado, mas foi meu primeiro ensaio. Foi terrível, óbvio, gente, mas foi um ensaio, entendeu? Você começa com a prática. E aí o meu segundo foi dessa minha amiga que estava gestante, que eu fiz as fotos e fui por aí. Em algum determinado momento, sim, eu precisei fazer alguns ensaios, correr atrás de algumas pessoas que eu não conhecia mesmo, que estavam grávidas para poder fazer portfólio. Né? Então eu fiz muito ensaio de graça, fiz muito, não fiz pouco, fiz, sei lá, uns 10 ensaios de graça, até eu começar a ter firmeza e estar segura de que agora sim eu vou conseguir fazer um ensaio bacana, né? Cobrar pelo ensaio. Mas antes de eu tomar essa decisão de sair da empresa e começar a ser uma fotógrafa mesmo, eu estudei muito, estudei fotografia, eu fiz curso fiz curso para ensaio newborn e faço até hoje, a gente continua fazendo, isso é eterno, né? Mas estudei muito. E foi isso, assim, quando meu segundo filho nasceu eu já fotografava e a única coisa que eu me arrependo, que assim, as coisas foram acontecendo, não tem nem muito que me arrepender, mas de não ter feito isso no meu primeiro filho, né? Mas no meu segundo filho eu mesma fiz, né? Queria fazer, porque eu acho que isso ia ser mais uma prática para mim, mais um, né? E aí isso ia ser mais um portfólio, então... Eu sou nutricionista e também trabalhava com nutrição, inclusive eu nem morava no Rio na época, e aí eu engravidei e eu tinha uma rotina muito intensa de trabalho e eu comecei a estudar fotografia, assim, geral, pra tentar diminuir o meu ritmo de trabalho, na verdade. E aí aconteceu o contrário, a fotografia foi me tomando muito tempo. Exatamente. E assim, chegou uma hora que eu tive que optar, ou eu ficava na nutrição ou eu ficava com a fotografia. E eu comecei estudando fotografia geral, eu cheguei a fazer até workshop de casamento, de fotografia de casamento. Mas quando eu conheci o newborn, assim, eu me apaixonei e aí tudo que eu fazia era pra bebê, fotografia de bebê e gestante. Né? E assim também, eu peguei algumas amigas, sempre gente próxima, né? Fiz muito ensaio de graça também. E aí quando você começa a fazer os primeiros, também vai acontecendo boca a boca, né? Uma vai indicando, fulano de tal tá fazendo, né? E aí vão vindo as outras clientes até que chegou uma hora que eu, né? Agora eu acho que já dá pra eu cobrar. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente. Então, o meu foi mais ou menos assim, na minha ideia de fotografia sempre pra mim foi um hobby, eu sempre amei fotografia. E eu iniciei falando assim, bom, eu vou fazer um curso de fotografia para fotografar os meus filhos. Então essa sempre foi a minha primeira meta, era para fotografar os meus filhos, em viagem, em casa, no dia a dia e tal. E aí eu fiz o primeiro workshop de newborn e eu falei, gente, é isso.
E logo quando meu filho nasceu, quer dizer, eu estava em licença maternidade, eu pedi demissão do meu emprego. Trabalhava numa grande empresa multinacional e eu falei, não quero mais essa vida. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas assim, fotografia era para ser um hobby, quer dizer, um hobby aperfeiçoado, né? E eu me encantei pela fotografia de newborn. E de lá pra cá eu caí dentro. Eu estudei muito, fiz vários cursos, muitos workshops. E aí eu fiz o primeiro newborn também, né? E obviamente não tinha ninguém na minha família, ou de conhecido, ou de amigas que estivessem grávidas ou com os primeiros bebês. Tanto que nem meu filho eu consegui fazer newborn, porque ele tem 6, então, quer dizer, o newborn começou aqui no Rio. Foi quando você estava aprendendo, né? Exatamente, Foi o que aconteceu comigo. E aí, o que aconteceu? E aí eu comecei cobrando, quer dizer, tem essas questões, né? Se você deve cobrar, se você deve fazer de graça. Eu cobrava um preço simbólico, mas aí depois foi... E aí foi a questão do boca a boca, foi crescendo. E essa fotografia de família, de newborn, me remete toda a minha maternidade, que foi, assim, maravilhosa, assim, né? De amamentação, de gravidez, de bebezinho. E hoje eu sou apaixonada e realizada pelo que eu faço. Eu, ao contrário de vocês 4, né, eu não sou mãe. E nem vou ser mãe. Então, assim, o newborn aconteceu... A fotografia sempre fez parte da minha vida desde pequenininha. Eu sempre tive câmera, sempre. Lembro de mim pequena fotografando, era eu que levava a câmera pra viagem, era eu que fazia... Tudo era eu. E eu fui bailarina profissional, muitos anos. E na época que eu dançava, eu fotografava todo o backstage, né? O making-off dos espetáculos, os bailarinos e tudo. Então eu já sabia, todo mundo sabia. Alessandra, vamos viajar? Ela não precisa levar a câmera não, a Alessandra tem. Então era eu que tirava, eu que registrava tudo. Só que naquela época ainda era filme. Então eu sempre fotografei e sempre revelei todas as fotos. Então eu tenho álbuns 1000, assim, de tudo, de fases da minha vida. E um tempo depois que eu parei de dançar e tal, eu conheci meu marido, mudei para os Estados Unidos. Chegou uma época que eu não estava casada lá ainda, eu precisava estudar. E ele falou pra mim, por que você não vai fazer fotografia, vai estudar fotografia? Eu falei, vou estudar fotografia. E entrei para um college na época, comecei a estudar fotografia e eu lembro de mim criança, eu sou mineira, não sou carioca, então assim... A minha cidade era uma cidade menor e eu tinha sonho de aprender a revelar. No quarto escuro, ver aquela coisa toda. Era um sonho meu de infância. E no college eu fiz isso, eu tive oportunidade. Então eu comecei a fotografar no college com a máquina de filme, né? A manual. E me apaixonei, já era apaixonada por fotografia, me apaixonei mais ainda. Quando a gente voltou pro Brasil, que nós chegamos aqui no Rio, eu continuei a estudar. E... Como eu não sou carioca, falar assim, eu tive amigas que engravidaram, que eu fotografei, não foi bem assim pra mim, né? Então, assim, no curso mesmo, eu conheci uma amiga, e um dia ela falou assim, vamos fotografar uma amiga minha que tá grávida? Eu falei, vamos. E fomos nós duas fotografar a amiga dela que estava grávida. Foi assim que eu comecei, porque eu fotografei a Fabiana grávida, meu primeiro newborn foi o filho dela, e assim foi, ela foi indicando. Eu acho que eu fiz de graça uns 2, 3 trabalhos. Depois eu cobrava um preço simbólico. Eu nunca fiz totalmente de graça, mas eu fazia um preço simbólico. Mas até hoje, por exemplo, quando eu já fotografava há um tempo, quando eu fiz os meus primeiros gêmeos, eu fiz de graça. Né? Então, assim, a gente tem essa coisa, assim, essa maleabilidade na nossa profissão. Se você quiser fazer uma coisa que eu nunca... Eu, por exemplo, sou assim, se eu quero uma coisa que eu nunca fiz, faço de graça. E na realidade não é de graça, que a gente aprende tanto, né, que é uma troca. Então, foi assim que começou, me apaixonei pelo newborn, me apaixonei pela área de fotografia de família. E é isso que eu faço hoje, isso me faz super feliz. Eu sou filha de fotógrafo, meu pai era fotógrafo, né? Agora ele já é falecido, mas ele era fotógrafo, só que era de uma área totalmente diferente, ele fotografava casamentos. Então a fotografia sempre esteve ali, fez parte da minha vida, só que eu era a fotografada, né? E aí eu via os meus álbuns de bebezinha e eu ficava assim observando aquilo, gente, coisa mais linda do mundo. E aí eu pensei, bom, por que não juntar essas duas coisas, né? Poxa, eu gosto tanto de ver
as minhas fotos de quando eu era neném e eu gosto dos bebês e eu gosto da fotografia. Por que não juntar tudo isso e começar a fazer isso hoje? E aí eu comecei também como uma brincadeira, como um hobby, né? Pô, vou fotografar os filhos das minhas amigas, vou fotografar de brincadeira. Só que a brincadeira começou a ficar séria. Né? A gente começa a gostar do negócio. E aí eu também trabalhava numa empresa, numa multinacional, que eu não me identificava com o que eu fazia, né? Eu tava ali, mas porque aconteceu e eu tava trabalhando, mas eu sou muito artista, eu não me identifico com essa área de escritório, exatamente, passar ali 8 horas por dia trabalhando em frente de um computador. E aí, quando eu percebi que a fotografia estava tomando mais tempo na minha vida do que o meu trabalho, né? Eu falei, não, agora eu tenho que escolher. Eu preciso, ou eu vou fotografar, ou eu vou seguir minha carreira administrativa, sei lá. E aí, foi quando a gente resolveu abrir o estúdio, eu junto com meu, na época, namorado, hoje marido. E aí começou e não parou mais até hoje. A gente, quer dizer, hoje em dia meu marido não trabalha mais comigo, mas desde então não parou mais. Assim, o primeiro recém-nascido que eu fotografei foi na minha casa, há 5 anos atrás, mais ou menos, e 1 ano depois eu abri o estúdio. E aí desde então engrenei. Então, acho que assim, o que a gente poderia dar de conselho para quem está começando é fazer trabalho de graça, sim, né? Se não quiser, assim, você não tem que ter uma grande quantidade, por exemplo, 10 bebês para você começar a cobrar. Eu acho que você pode começar a cobrar um preço simbólico, porque para valorizar um pouco o seu trabalho também, né? Porque a gente não trabalhar de graça, você se sentir um pouco recompensado. Mas assim, a partir do momento que você tem a segurança, né? Segurança e confiança no que você está fazendo. É isso. Então, e o portfólio, cara, o portfólio é uma coisa que vem naturalmente. Você vai conquistando seu espaço no mercado, você vai estudando e melhorando cada vez mais. Eu acho que não tem E muito... o importante é você fazer se sentindo seguro. A partir do momento que você faz, você gosta do seu trabalho, você começa a divulgar o seu trabalho, seja por rede social, seja através de site. E ao passo que você for fazendo, o boca a boca vai funcionar. Sim. Então, eu tenho uma amiga que é meu marketing pessoal. Ela pegou todas as gestantes que ela conhecia e aí foi me mandando, eu fui fazendo, e aí uma vai passando para a outra. Ah, eu tenho uma amiga assim também. O meu nem é amiga, não. O meu foi cliente que ficou amiga e que faz a mesma coisa, né? É ótimo. Não, é Essa ótimo. Tem parte umas é legal. clientes assim que te mandam várias amigas. Ai, muito bom. Isso quer dizer que gostou do seu trabalho, né? Exatamente. Eu acho que é isso, a gente mexe tanto com aquele momento que é um momento tão especial que a gente acaba se tornando especial para aquela família também. E eles gostam tanto do trabalho que o negócio Você faz flui, daquilo entendeu? tudo uma experiência, não é só a foto que fica, mas aquele momento de experiência, tanto amor, sabe? A gente se envolve com a família se envolve com a gente, daqui a pouco tá tudo Junto, misturado. Uma vez tive até reclamação, entre aspas, das tias falando assim, mas você vê nosso sobrinho mais do que a gente. Beijo mesmo. Aí o melhor é quando nasce um bebê de amigo, da família, e você é a primeira pessoa a encontrar com aquele bebezinho, porque ele vai no estúdio, você vai na casa dele. Então eu me sinto super Ninguém especial. viu ainda. Ninguém viu. O melhor pra mim ainda, desculpa, é quando eu faço gestante, faço o parto, porque eu literalmente sou a primeira realmente a ver o bebê, né? E faz o newborn, faz acompanhamento e por aí vai. Muito Então, legal. Foi assim, foi newborn, comecei no newborn, na verdade. Newborn, o acompanhamento inteiro, depois festa de 1 ano, e continuo tirando foto, não acaba nunca, eu adoro bebês assim. Não, e é tão gente. gostoso você ver a evolução, né? Eles É. crescendo, como que eles ficam parecidos com a Eu mãe, com o adoro. pai. Adoro, já conheço a família toda na festa de 1 ano. Ai, todo Como mundo eles já me mudam conhece. também. É muito 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 bom, legal. muito bom. É Muito muito gostoso. amor, né, gente? Tá bom, Muito nosso amor. trabalho é isso. A nossa profissão, então. Não é? Eu acho que, na verdade, o grande segredo é esse, é fazer aquilo que você realmente ama. Se entregar. Você se dedica, você se entrega e faz aquilo com amor e aquilo lhe reflete no seu trabalho. O resto flui, né? O resto flui naturalmente. O universo Conspira. conspira. Ali eu estava filosófica. Tá, né?
O universo conspira, gente, só vem coisa boa. Tá certo. Nanda, pega ali pra mim. Olha, deixa eu mostrar pra vocês o álbum, gente. Gente, muito lindo, né? Gente, é a melhor recordação que tem. Não tem nada que pague isso. Não tem. Não, muito Eu gosto tanto quando gostoso. os pais pedem um álbum. Não, e sabe o que é mais legal? Depois do nenenzinho, com 1 ano, ele Vai pega ver o isso albinho tudo. dele, Ele se reconhece. se reconhece, conta Ah. uma história. Ai, gente, que bonitinho. Gente, muito bom esse Muito serviço. fofo, gente. Isso é muito bom.